Obrigado. E se deixa aí. Deixa aí. Gostei dela aí. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu acredito que todos gostaram da apresentação. Eu diria que foi tocante, foi uma mensagem e teve até apelo. Agora só me resta impetrar a bênção e ir para casa. Ou eu estou errado? Amém? Está tudo certo. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este momento, este culto, essa apresentação, esta mensagem que foi trazida. E com certeza esse apelo que não trouxe ninguém aqui à frente, mas no seu coração eu sei que alguma coisa está acontecendo e o propósito do Senhor, a sua palavra nunca volta vazia. Obrigado porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor tem projeto para as nossas vidas. E através do sangue derramado na cruz do Calvário, o grande projeto da salvação foi executado por Jesus. E nos traz deste lugar, lugar de bênção, lugar de vitórias. Obrigado, meu Deus, pela salvação. Eu aceito Jesus novamente. Eu aceito Jesus a cada instante da minha vida. Ele nunca vai faltar. Eu sei disto, Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio que eu tenho de aceitá-lo e estar contigo a todo instante, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Na verdade, eu quero que você projete um versículo antes, que está escrito em Lucas. Hoje é o dia do Lucas. Lucas hoje vai aparecer várias vezes. Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17. Eu quero que você ache na sua Bíblia, que é muito importante estar em contato com aquilo que está, a história da cruz. Existem muitas coisas que as pessoas às vezes não tomam consciência, sabe, conhece a história, mas nunca pensou na profundidade das palavras que acontece, né? Jesus se apresenta de uma maneira muito especial. E no versículo 17, então, está assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitados nele. Eu quero dizer para vocês que, por favor, pega para mim um pedaço de papel higiênico. Eu quero dizer para vocês que era costume dos judeus, os homens se reunirem nas sinagogas, e no meio da sinagoga tinha lá o lugar onde se colocava o livro das leis, e era lido. Alguém sempre lia o livro e fazia comentários. E Jesus tomou a frente, e ele então fala: está se cumprindo hoje esta palavra que é do profeta Isaías, lá atrás, há muitos anos atrás, obrigado, muitos anos atrás. E ele disse assim: hoje se cumpriu essa palavra. E começou a falar a missão. E a partir daquele momento, a missão do Senhor Jesus se tornou evidente, e ele começou a pregar o Evangelho, começou a anunciar, porque ele veio para isso. E começou a contar
a todos que quisessem ouvi-lo, de que a salvação estava através dos judeus e ele seria morto na cruz. E o projeto da salvação de Deus estava através da sua morte. E o curioso, é bom pensar de que o Senhor Jesus tinha consciência do que ele veio fazer. E ele não perdeu tempo a partir do momento que iniciou o seu ministério. O Espírito de Deus estava sobre ele. E nós sabemos que isto aconteceu até porque no dia do batismo de Jesus, desceu o Espírito Santo sobre ele, que ungiu, cumprindo essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, ele pregava aos pobres e ele proclamou libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, libertação aos oprimidos. Ou seja, ele veio para todo aquele que estava escravo, de alguma maneira, nas mãos do inimigo. Para quem não sabe, a palavra Satanás significa inimigo. Então ele veio para libertar os oprimidos das mãos de Satanás, das mãos do inimigo. E ele começou o seu ministério e ele tinha certeza que o dia, depois de 3 anos, ele seria morto, ele iria morrer na cruz. Só não tinha detalhes do que estaria acontecendo, como era esse processo. E a morte da cruz era uma certeza que ele tinha, porque o Pai disse: você vai e você vai morrer na cruz. E a sua morte vai trazer vida, vai ser a maneira de que todos possam estar sendo restaurados para a glória. Vamos comprá-los com o preço do seu sangue. E Jesus pagou o preço de sangue pela sua vida. E eu quero dizer para vocês, ele foi fazendo isso, pregando o Evangelho, pregando, anunciando, fazendo sinais e prodígios, libertando os cativos, fazendo a sua missão durante todo o tempo. Num determinado momento da história, depois de algum tempo, um dia ele estava orando, e isso está escrito em Lucas 9, versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes se resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pelo que a gente vê, a gente nota, o Evangelho era pregado, ele fazia curas, milagres, maravilhas, mas não com tanta intensidade. Num determinado momento, se colocou diante dele Elias e Moisés, e começaram a comentar como seria a sua morte. E a gente nota pelas palavras da Bíblia que a partir daquele momento, a tristeza tomou conta de uma forma diferente ao coração de Jesus. Jesus sabia que ia morrer, mas ele não conhecia a intensidade ainda, porque ele também era homem. Ele era Deus, mas homem. E ele tinha lá os problemas, como todos nós temos. Sentia dor, fome, sede. Ele sentia necessidades como você e eu, quando de repente ele vê a intensidade do sofrimento que ele passaria na cruz. Aí começa a mudar um pouco a maneira do Senhor Jesus falar. Mas ele continuou evangelizando, anunciando, curando, libertando, porque para isso que ele veio. E ao final ele sabia que agora ele ia morrer, mas com uma quantidade muito grande de sofrimentos pela qual ele havia de passar. E no coração dele a tristeza, a angústia. E eu vislumbro, e eu vejo, eu queria que você fizesse isto hoje. Veja como Jesus passou a encarar aquele momento a partir o seu final a partir daquele momento.
E em Lucas 19, nós já vemos algo diferente. Jesus foi para Jerusalém, porque ele sabia que ia morrer, então no coração dele falou, tá bom, então vamos para lá o quanto antes. E ele foi, e ele mandou que desamarrassem um pequeno bezerro, burrinho, para que ele pudesse entrar em Jerusalém, porque era costume o rei entrar montado em uma mula, uma jumenta, um animal de carga. Quando ia para a batalha era um animal, era cavalo, mas quando era uma postura de rei, era sobre um animal de carga. E o rei Davi tinha sua mula, e quando viu o rei Davi montado na mula, sabia que ele estava ostentando a grandeza do reino. E Jesus, então, ostentando o seu poder régio, a sua autoridade de rei, em Lucas 19, 37 está escrito assim, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mas este lhes respondeu, asseguro-vos que Ora, alguns dos judeus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Vejam vocês como Jesus, o estado em que Jesus viveu os seus últimos dias, ao ponto de contemplar. Para quem não conhece, o Monte das Oliveiras é o monte mais alto que está perto de Jerusalém. E do Monte de Oliveira, que eu tive lá várias vezes, a gente contempla totalmente a cidade de Jerusalém, a muralha, o lugar do templo, e a gente visualiza do Monte das Oliveiras. E ele em Betânia pegou aquela jumentinha, montou e começou a caminhar na direção de Jerusalém. Ele iria entrar em Jerusalém assentado sobre aquela jumentinha. E quando ele estava lá ainda distante, como se fosse daqui até o local da feira no máximo, um pouquinho menos talvez, lá estava Jerusalém, ele estava aqui no alto, e ele chorou. E ele exclamou, Jerusalém, vocês estão perdendo a grande oportunidade de vocês de receber o rei que está chegando. Vocês estão perdendo a oportunidade de receber aquele que está se dando para vocês. O rei de Israel, o rei espiritual de Israel. Mas eles não queriam um rei espiritual, eles queriam um rei carnal, material, bem diferente daquilo que era a proposta do Senhor Jesus. O rei eterno, mas eles queriam um rei temporal, um rei por apenas um tempo, para reconquistar as glórias do passado, dos tempos de Davi e Salomão. E Jesus vê e contempla aquele povo que não estava preocupado com Jesus, e chora. No coração dele só tinha angústia, sofrimento, e ele sabia que estava muito pertinho o momento do seu grande sofrimento. E aí, quando ele chega, entra na cidade, não foi recebido como rei. Ele não foi. Embora os discípulos dele, aqueles que eram dele, o saudavam, glorificavam, cantavam, mas a cidade não o recebeu. O povo não o recebeu. Não receberam, recusaram a Jesus. Até pediram para mandar calar. Manda esse povo calar, o que é isso? O Senhor Jesus respondeu, se eles se calarem, as pedras vão clamar. As pedras clamarão. E aí, Jesus continuou o seu ministério. Não foi recebido como rei na sua cidade, a cidade de Jerusalém. Ele não foi, ele foi recusado.
E isto acontece hoje. Quantas vezes nós pregamos Jesus, quantas vezes falamos que Jesus morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados, mas as pessoas não querem aceitar Jesus de verdade. Eles querem os milagres de Jesus, mas não o aceitam como Senhor e Rei. Apenas querem mantê-lo com uma certa distância, porque os seus atos são maus. A sua vida é má, é pecaminosa. Aquilo que eles fazem não é digno de estar diante do rei. É uma vida contestável, é uma vida cheia de pecados. E a gente continua pregando a salvação através da morte de Jesus, mas as pessoas continuam recusando. Assim como aconteceu em Jerusalém. Mas Jesus, entristecido, via que a cada momento estava mais próximo, um instante, dele passar pelo grande sofrimento, mas era a missão, era a função dele, para isso que ele veio. E ele veio como obediente total à voz de Deus, à determinação de Deus. Ele se privou, ele se despojou da sua vida, da sua glória como rei. E se submeteu à vontade do Pai. E nós vemos que, como era costume de Jesus, Jesus sempre ia no Monte das Oliveiras para orar. Ali era o lugar da oração. E um lugar de oração que não foi somente dele. Um lugar de oração que começou desde o tempo de Davi. Davi, quando tinha angústia no seu coração, tristeza, ele saía da cidade e ia até o Monte das Oliveiras. E lá Davi chorava. E assim fez. Quando ele estava para perder o trono para Absalão, seu filho, que estava contra ele, querendo matá-lo, ele foi para o Monte das Oliveiras para chorar. A mesma coisa Jesus. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, saiu de dentro da cidade, foi até o Monte das Oliveiras. E está escrito assim, Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Não era uma só vez, era costume do Senhor Jesus. E os discípulos os acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Tiro de pedra, uma distânciazinha pequena. E ele falava com Deus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus chorou de novo, Jesus lamentou. Jesus olhava para o povo, pelo seu coração, e esse povo não me aceita, esse povo não me quer, esse povo me recusa, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, Pai. Se der para passar esse sofrimento, essa angústia, que é por um povo que não merece, mas eu ainda vou fazer a tua vontade. E nós vemos que foi um tempo, um momento de tristeza. E a Bíblia diz agonia. Uma outra tradução diz grande agonia. E nós sabemos que era tão grande ao ponto do suor se transformar em gotas de sangue caindo no chão. Mas Jesus falou: não seja a minha, mas seja feita a tua vontade. O Pai mandou um anjo para consolar ele. E o anjo estava junto dele, o consolando. Nós vemos que o estado, a tristeza, a angústia que estava no coração dele era tão intensa, porque o sofrimento que ele havia de passar não era uma coisa tão simples. E nós vemos hoje que muitas vezes alguns irmãos passam por um pouquinho momento de sofrimento, já fica reclamando, xingando, já fica blasfemando
contra tudo, contra todos, acusando, como se ele fosse o grande mártir de toda a situação. Agora Jesus intensamente sofreu, antes e depois, em seguida, no momento da sua prisão. E depois disso, ele foi preso. Logo sequente fato, ele foi preso e foi açoitado. E nós sabemos que, segundo o costume dos judeus, com 40 chibatadas das quais Jesus levou, o homem não suportava e caía morto. Porque era muito intensa, não era uma chicotadinha, era um feixe grosso, com muitos fios de couro batido, esticado, duro, cheio, amarrado de pontinhas de osso e pedacinhos de metal, que quando ele batia nas costas da pessoa, ele grudava nas costas da pessoa. Ele grudava porque aqueles pequenos ossos, aqueles pedaços de metal, aquelas pontinhas que tinham, entravam na carne. E depois o soldado puxava com toda a força. Aquilo arrancava carne junto, rasgava. 40 matava. Então foi sentenciado 40 menos uma, para que ele não morra. Continua vivo para sofrer as outras consequências que ainda virão. E a Bíblia diz que ele sofreu até a última. Sofreu intensamente. E não estava gritando de dor, não sabemos, mas ele não reclamava. Ele sofria, ele sofreu. Porque sabia que tinha que passar por aquilo. E era tão intensa a agonia, o sofrimento, que até as pessoas que viam choravam de dor. O que Jesus passava para que você hoje pudesse estar aqui, com essa bonita roupa vermelha que você está, para louvar, glorificar, para fazer essa apresentação tão bonita que me comoveu. A dança foi linda, foi bonita, a cruz, a palavra, foi tudo muito bonito. E me surpreendeu, a Terezinha me surpreendeu. Meus parabéns a todos vocês. E eu digo uma coisa, para que nós pudéssemos estar aqui, dançando diante do Senhor, a tristeza, a angústia que ele passou sofrendo, foi uma coisa que não se pode demonstrar com palavras. Eu não tenho como falar isso para vocês, mas ainda não foi o suficiente. Ainda pegaram uma coroa, disseram para ele: você é rei, todo rei tem que ter a sua coroa. E quem fez essa coroa tinha noção do tamanho dos espinhos. Eram desse tamanho ou maiores. Falou: você é rei? Então toma a sua coroa. E colocou nele a coroa. Eu gostaria que deixasse essa coroa mais uns dias aqui, para que todos vejam. Para que vocês possam ter ideia do sofrimento de Jesus. Tudo isso, obrigado. Tudo isso por causa do nosso pecado, da recusa, de não aceitarmos o rei, o verdadeiro rei. E por fim, além de ter sido esbofeteado, aí era ofensa, não era só sofrimento da carne, mas era ofensa. Colocaram sobre ele uma capa púrpura, colocaram nas mãos dele uns ramos que simbolizavam o rei, e todos satirizavam dele. Todos o fizeram sofrer vergonha. Vergonha. Aquela capa era o símbolo da vergonha. E fizeram ele desfilar lá no palácio. Uma vergonha, com aquela coroa.
Você não é o rei? Diga quem é que te bateu agora. E ele permaneceu quieto. Depois ainda o fizeram. No dia seguinte colocaram sobre ele a cruz e falaram: agora você vai levar a tua cruz para morrer lá em cima. E ele levou a cruz. Ele já não tinha mais forças. Mas o Pai o alimentava. O Pai dava energia para que ele pudesse carregar aquela cruz e ir até o fim, até o término da sua obrigação, até o fim do propósito de Deus. Porque se fosse qualquer outro, já não saía mais do lugar. Mas ele foi restaurado o suficiente para ir até o alto daquela montanha. E do lado oposto, de onde Jesus costumava orar, do lado oposto, fica um monte que é chamado de Gólgota. Saindo fora da cidade, caminha mais uma pequena distância, pouco mais que daqui a minha casa, para quem sabe onde que eu moro, né? E eles então, carregando a cruz, saiu da cidade, mas antes de sair teve que dar uma volta dentro da cidade, para que todos vissem como ele estava sendo crucificado, a vergonha. E ele sai para fora, carregando aquela cruz e vai até o lugar chamado Monte Caveira, que realmente, por incrível que pareça, a rocha tem o formato de uma caveira. E a gente vê até hoje os dois olhos, a boca, o nariz daquele lugar. E lá no alto daquela montanha, ele foi pregado. E os pregos da qual pregaram Jesus nas mãos, ou no pulso, em algum lugar por aqui, eram pregos tremendos, que atravessavam a mão e atravessavam a cruz. E depois ainda entortavam de lado que era para não arrancar. E pregaram os pés, pregaram as mãos. Naquele instante, Jesus já não tinha mais força para nada. Para nada. Depois levantaram aquela cruz, amarraram os braços dele para que ele não caísse, senão ele podia cair daquela cruz. Porque fizeram testes desse sentido com pessoas mortas, pregaram, estátua, levantaram, e a carne se rasgava e eles caíam da cruz. Mas para que Jesus não caísse das cruzes, concluíram que ele era amarrado também para não sair da cruz. E Jesus lá estava. Mas ainda não foi o suficiente. Jesus contemplava aquele povo que estava diante dele ali. Ali estavam os discípulos, alguns choravam, mas estava também muita gente que ainda continuava escarnecendo. Você não é filho de Deus? Desce daí então. O outro ladrão que estava perto: bom, salva-te a ti e salva a nós daqui dessa cruz. O outro então fala: cala a boca, você não sabe o que você está falando. Nós merecemos estar aqui, ele não fez nada. E os milhares de milagres que ele fez, as milhares de pessoas que foram libertas, porque ele veio para isso. Há um texto da palavra de Deus que diz: se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não haveriam naquela época livros que continham todos os milagres, os escritos dos milagres de Jesus, de tantos que ele fez. Povo ingrato, que ainda crucificava Jesus. E a maldade do coração era tanto que perguntaram antes disso: qual que vocês querem que crucifica? Esse que se diz ser o rei dos judeus, ou o ladrão salteador conhecido que é o Barrabás? Preferiram o ladrão, preferiram o salteador no lugar de Jesus.
E as pessoas continuam ainda, até hoje, desta mesma maneira. Eles preferem ao salteador, ao ladrão deste mundo, deste século, ao inimigo, a Satanás, de que a Jesus o Rei. Mas eu dou glória a Deus porque vocês estão aqui hoje, porque vocês escolheram o Rei Jesus. Aleluia. Ele é o nosso Rei. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, e ele vendo aquela multidão que ele curou,